à nossa apresentação. Vou começar por dar as boas-vindas a todos e a todas. Agradecer por se terem deslocado aqui até este auditóriozinho, num dia de chuva. E para podermos partilhar, aproveitar o tempo para partilhar algumas das ideias na primeira parte de coaching e outras a falar um bocadinho da maneira como o programa humano está construído, como nós podemos intervir nesse programa humano, o nosso programa mental e emocional, de modo a poder darmos uma melhor qualidade de vida. E não só uma melhor qualidade de vida ao nível do sentido de cada momento, como também na organização e exploração das nossas realidades vivenciais. A primeira parte, então, vamos dedicá-la ao coaching para a educação, na ótica do educador, se bem que depois esta ótica do educador vai ter impacto nos educandos, e falando aqui de educandos, estamos a falar de filhos e alunos, são os contextos mais comuns, embora não sejam os únicos, exclusivos, mas pronto, são aqueles que nós normalmente abordamos, na sua generalidade, cobrem uma grande parte do tema da educação. Então, começando pelo tema da educação, quem conhece aqui já o que é o coaching? Não tenham medo de pôr o dedo no ar. Coaching? Não, o coaching em geral. O coaching, ok. Já temos aqui alguns craques. Coaching, muito bem. Para quem não sabe, o coaching, quem não sabe nada sobre coaching? Quem não sabe nada sobre coaching? Ok. O coaching é uma metodologia que parece ser nova, mas de facto ela é nova mais na nossa descoberta consciente, porque já existe coaching desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano. Sempre existiram pessoas que facilitaram o conhecimento de outros, o autoconhecimento, a autodescoberta, pessoas que levaram outros a refletir e a pensar para melhorar o uso dos seus próprios recursos, enfim, pessoas que fizeram coaching, embora não de uma forma estruturada e formal como hoje se fala do coaching, mas como auxiliares, facilitadores, amigos, companheiros, até alguns mentores, conselheiros. A vida inteira a humanidade sempre utilizou este recurso na comunicação humana que é tão precioso e ajuda muitas vezes a nossa vida a dar uma volta ou tomarmos decisões que vão fazer a nossa vida seguir um curso completamente diferente. O coaching hoje em dia está estruturado como uma metodologia específica e que tem, de facto, grandes resultados, muito eficaz e que vem também na linha de uma nova consciência que o ser humano tem sobre as suas capacidades, sobre o seu potencial e a maneira como pode usar mais do mundo que existe por explorar dentro de cada um de nós. E portanto, se bem que a ideia do coaching é muito antiga e todos nós, se calhar, já fizemos bocadinhos de coaching aos amigos, à família, aos maridos, às mulheres, aos filhos, enfim, em muitos contextos. Hoje em dia estruturou-se de facto esta atividade de uma forma que possa ser extensiva a qualquer quadrante da vida, a qualquer área da vida, a qualquer profissão, a qualquer momento da vida das pessoas. Porém, sendo uma metodologia, tem uma estrutura própria, tem um território próprio, tem uma forma de atuação específica e que pode ou não ser seguida, mas para quem é um profissional de coaching deve ser seguida e não deverá chamar coaching, no sentido profissional da palavra. Portanto, estas palavras que já existem há muitos anos e estas atividades que já existem há muitos anos, às vezes, quando se estruturam numa determinada metodologia, podem dar origem a alguma confusão, porque há pessoas que podem introduzir nestas metodologias outras que já existem e envolver tudo num único nome e chamar de coaching. Nós não vamos agora aqui abordar muito os limites e as fronteiras daquilo que se chama realmente coaching. O que eu queria aqui mais abordar era o conceito de coaching e a maneira como ele se pode aplicar ao nível da educação. No coaching existem sempre dois requisitos essenciais para que as pessoas possam receber coaching e facilitar a descoberta do outro
em coaching, ser o facilitador, o coach. Um é que aceite um dos princípios fundamentais do coaching. É que todas as respostas estão em nós. E que não existe absolutamente problema algum, situação alguma, cuja solução não seja alavancada por nós próprios. É claro que depois pode haver a mobilização de meios exteriores, mas a primeira mobilização tem que ser interior e nossa. Isto é, aceitar que a solução está em nós e que é possível ir ao encontro dela, mesmo que não tenha sido ainda vista como uma opção na nossa vida. Isto é, já pensámos muitas vezes sobre as soluções e não as encontramos. E o que acontece é que nós temos o nosso cérebro muitas vezes bloqueado em rotinas que vão sempre fazer o mesmo tipo de procuras, o mesmo tipo de avaliações, o mesmo tipo de associações, de reflexão. E porque o cérebro nos enrola um bocadinho dentro dos mesmos hábitos de pensamento, acaba por mostrar-nos que não há saída. Porque já pensámos em todas as alternativas e ainda não encontramos uma saída. Ora, no coaching, o que é preciso é que a pessoa adquira, no mínimo, a disponibilidade de considerar a hipótese de que as respostas podem estar em nós, ainda que nós não as tenhamos ainda encontrado. Apesar de já termos refletido, pensado, conversado ou procurado até opiniões de outros. Existem imensas respostas por descobrir dentro de nós. Existe imenso potencial por abrir dentro de cada um de nós. Apesar das nossas vidas nem sempre demonstrarem que isso é um facto. E estamos tão habituados a considerar que aquilo que conseguimos pensar e refletir é tudo o que é possível para nós, que quando alguém nos diz, mas existe um potencial enorme, nós imediatamente pensamos, bom, mas isso não é para mim porque eu já explorei tudo. E consideramos que aquilo que já exploramos é tudo o que há para explorar. Porque na metodologia, nos processos, nas investidas que fizemos connosco e com os outros, ou com o apoio de outros, parece que já explorámos todas as possibilidades. E, de facto, o coaching vem-nos mostrar que existem muitas possibilidades adicionais que raramente exploramos porque não estamos habituados a pensar daquela forma. Não estamos habituados a estimular o nosso cérebro para ir à procura de soluções diferentes da caixinha onde estamos habituados a pensar. E, portanto, passa-nos muito ao lado uma série de possibilidades que estão em espera, em potencial, mas que não são reconhecidas diretamente por nós, precisamente porque estamos habituados a pensar de determinada maneira, a fazer determinadas ilações, a ver as coisas por um determinado ponto de vista e, portanto, não conseguimos ver mais do que isso. O coaching o que serve exatamente é para que alguém que está connosco, sendo nosso facilitador, nos ajude a descobrir mais do que aquilo que nós conseguimos descobrir sozinhos. E às vezes até com os amigos ou com a família. Porque exatamente vai-nos fazer perguntas para nós refletirmos e repensarmos determinado tipo de pontos de vista que até ali se calhar não tínhamos ainda considerado. E este é o papel do coach, que é o facilitador, através de perguntas que são posicionadas, de descoberta de soluções, de recursos, de respostas. E, portanto, não pode haver coaching se o nosso, entre aspas, cliente, nós como coaches, não podemos trabalhar com uma pessoa que não aceite, por princípio, que aquilo que o coach vai fazer consigo é explorar possibilidades que existem dentro de si e que a pessoa ainda não encontrou. Portanto, tem que assumir e aceitar, pelo menos, que essa exploração é válida, essa introspecção é necessária e que o resultado pode dar-nos aquilo que nós andamos à procura, que é a resposta que queríamos, ou a visão que não tínhamos, ou a perspectiva que nunca tínhamos considerado e que nos faz abrir uma nova porta. Ora, este é um requisito essencial, portanto, aceitar que as soluções e as respostas estão em nós. Primeiro requisito, sem o qual não se pode fazer coaching, porque o coaching tem como objetivo exatamente essa viagem. A outra questão é que
estamos disponíveis para fazer a viagem. Isto é, não só aceito que sou capaz de ter as respostas, mas também que estou disponível para fazer a viagem, para descobrir esses recursos, essas respostas, essas possibilidades. Porque uma das coisas que se pode tornar mais difícil para nós é olhar para dentro. Olhar para dentro é penoso, porque vai desconstruir, ou pôr em causa, ou criar desconforto em relação aos nossos hábitos. Pensar, de sentir, de estar, de ver, de avaliar, aquilo que nós valorizamos ou desvalorizamos. Muitas destas coisas podem ter que ser postas em jogo e ter que ser mexidas e bagunçar um pouco, às vezes muito, a maneira como vamos lidar com a vida e connosco. Daí que o coaching não é algo que se possa oferecer a qualquer pessoa e muito menos impor a alguém ou convencer alguém a. Porque ninguém consegue fazer uma viagem interna de reflexão se não quiser fazê-la. E essa viagem não é uma viagem que seja feita meramente com a cabeça. Tem que ser feita também com o coração. Tem que ser feita com verdade. Tem que ser feita com honestidade entre nós próprios. Senão, não vamos à procura das verdadeiras respostas, mas apenas de alguma cosmética mental. O coaching não é uma cosmética mental, em que nós brincamos com as ideias, filosofamos, criamos ilações, mas não nos deixamos premiar, nem refletir, nem sentir sobre aquilo que estamos a falar ou pensar. E, portanto, o coaching ou é à séria, isto é, ou é de facto eficaz, porque a pessoa tem estes dois requisitos disponíveis, ou então nem vale a pena tentar, porque não estamos disponíveis nesse momento. Isto significa que as pessoas podem não estar disponíveis a vida inteira? Significa que sim e que não. Uma pessoa pode não estar disponível num determinado momento para fazer uma determinada avaliação e reflexão e, noutro momento, já está preparado para fazer. Às vezes estamos envolvidos emocionalmente ou traumaticamente em determinadas situações e temos medo de as abordar, de olhar para elas e preferimos dar um tempo, porque não estamos ainda preparados. Tudo bem. Outras vezes já estamos prontos para fazer a caminhada. Portanto, o que é preciso é que o momento em que vamos fazer coaching seja um momento onde estejamos abertos, disponíveis e, ainda que seja desafiante, estamos disponíveis para enfrentar o desafio. Daí que não é exatamente igual àquilo que se faz, por exemplo, noutras abordagens de aconselhamento, ou de mentoria, ou de até terapia, em que o trabalho pode ir por outros caminhos, que não seja imediatamente uma reflexão direta feita por perguntas constantes. Não querendo entrar aqui muito na metodologia, porque não teríamos muito tempo neste tempo que temos para a primeira parte para falar só de coaching, queria, contudo, contextualizar que o coaching é, de facto, esta metodologia que ajuda o outro através de um questionamento organizado, estruturado, focado e estratégico, de forma a que a pessoa passe do ponto onde está para um objetivo que quer atingir, que é o chamado ponto de destino ou ponto B. Portanto, nós queremos, de facto, ajudar as pessoas, como coaches, a realizar os seus sonhos, a realizar os seus objetivos, a realizarem viragens na sua vida, a concretizarem qualquer coisa que desejassem construir de novo ou melhorar em relação ao que já existe. E, portanto, essa viagem é feita através do questionamento. O coach vai posicionando várias questões, várias perguntas em função do discurso que ouve o cliente tem. Como é que isto se contextualiza na educação? Aliás, como disse, o coaching é apropriado para todas as áreas da nossa vida. E está muito em expansão e cada vez está a ser mais e mais enriquecido pelos aportes de muitas outras abordagens que trazem alguns benefícios acrescidos a quem vai oferecer coaching para várias áreas da vida, como, por exemplo, o coaching para a saúde, o coaching para
para os negócios. Há imensos coaching, imenso tipo de coaching para empresas, para negócios, etc., para carreiras profissionais, mas há o coaching, aquilo que chamamos o coaching de vida, ou coaching pessoal, ou o chamado life coaching, que é o coaching que é dirigido de uma forma geral a qualquer assunto da vida pessoal de cada cliente. Portanto, é um coaching mais geral, é o life coaching, que trata dos temas da vida em geral. E as pessoas vão trabalhando os seus temas dentro das suas áreas de vida, sem estarem contextualizadas em relação a uma organização ou a um grupo, mas apenas estão focadas sobre si próprias. No coaching para a educação, já não é tanto só a mesma, não é tão aberto quanto o coaching de vida em geral. O coaching para a educação tem dois focos. Um é o educador e outro é o educando, o jovem, a criança. São dois focos diferentes. Porquê? Porque estamos a falar de coaching de uma relação. Não é um coaching sobre uma pessoa específica, sobre si própria. No coaching em geral, do life coaching, ou do coaching pessoal, ou coaching de vida, nós trabalhamos com a pessoa sobre si própria. E, portanto, quando é a relação de si para si. De si para si. Embora contextualizado nos vários momentos da sua vida. No coaching para a educação, temos aqui este binómio, porque a educação é uma dinâmica que acontece entre duas partes, os que educam e os que são educados. Não há um educador sem um educando, não há um educando sem um educador. Certo? Senão os papéis são complementares. Portanto, quando falamos de coaching para a educação, falamos de uma facilitação de um trabalho de desmontagem e construção de modelos de relação entre o educador e o educando. Seja ele filho, seja ele aluno, enfim, ou algum outro papel dentro desta área da relação educativa. Assim como um coaching conjugal, por exemplo, já não é a mesma coisa que um coaching só de uma pessoa que é casada. Porque a pessoa que é casada pode tratar de aspectos seus, pessoais, em relação ao casamento ou outra coisa qualquer. No coaching conjugal, o foco é a relação. Como tal, temos que trabalhar nesse foco. Portanto, o coaching para a saúde é um coaching, por exemplo, que é só mais virado para a própria pessoa, porque é ela que tem o problema de saúde. Mas quando existe o foco é uma relação, temos que considerar que há dois pontos importantes, que é, neste caso da educação, o coaching do educador e o coaching do educando. E como é que o educador, uma vez passando pelo processo de coaching, consegue depois passar essas mais-valias à sua relação com o educando, com a criança. Paralelamente a isto, poderá depois haver coaching infantil ou coaching juvenil, que é virado mais para a própria criança. Mas na educação falamos sobretudo do educador. Porquê? Porque é o educador que, no fundo, joga as principais cartadas. É o educador que orienta, é o educador que, de alguma forma, marca o território onde vai fazer, onde vai desenvolver a sua relação. Vai dizer, vai mostrar, vai criar balizas, vai inspirar valores, formas de conduta, formas de pensar, formas de estar, porque é esse o seu papel como educador. E, portanto, antes de falarmos das crianças, temos que falar sempre do educador com quem elas estão, na relação com quem elas estão. Começamos sempre pelo educador, quando estamos a falar da relação educativa. Porquê? Porque, de facto, a criança não tem o poder, a capacidade, a autonomia para poder decidir o que é que é bom, o que é mau, o que é que deve fazer, o que é que não deve, o que é que obedece, o que é que não obedece. Não tem, isto é, nós lhe damos normalmente essa liberdade, porque muitas vezes nem sequer tem maturidade para poder saber o que é melhor para si, dependendo, obviamente, da idade. É o educador, normalmente, o grande pilar nesse processo da relação educativa. E, portanto, o coaching para a educação começa muito virado para o educador. E porquê é que é muito importante começarmos pelo educador? Porque o educador
passa para o educando muitas das suas dificuldades, fragilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Porquê? Porque é exatamente o modelo que o educador representa para a criança que vai servir de plataforma para a construção da personalidade, para a percepção que a criança vai ter, a forma de olhar para o mundo, para a vida, para si própria, aquilo que valoriza, o que desvaloriza, o significado que dá às coisas, ela adquire muito através dos seus modelos, adultos modelo. Normalmente, nos primeiros anos da vida, então, são os pais, ou aqueles que estão a fazer o papel de pais. Depois, obviamente, já não é só o pai e a mãe, passa a ser também o professor ou a professora, e assim são os modelos da autoridade, que vão moldando a sua forma de pensar, de estar, de sentir, de ver. Logo, não podemos trabalhar com jovens ou com as crianças, isolando e ignorando a ação do próprio educador. Durante muitos anos, eu ainda sou do tempo em que, não estou exatamente a fazer publicidade ao continente, mas ainda sou do tempo em que se dizia faz o que eu digo e não o que eu faço. Não é? E os nossos pais, pelo menos do tempo em que eu me lembro de ser pequenina, não aceitavam que fosse sequer questionável uma ordem sua, um pensamento seu, uma decisão que viesse de si. E, portanto, nós limitávamos a gostar ou não, a cumprir e a assumir que era para cumprir e não era para discutir gostássemos ou não. E, portanto, acreditava-se que, mesmo que os pais tivessem falhas na sua forma de estar, pensar e viver, os filhos tinham que seguir a cartilha que os pais lhes davam, ou os professores. E durante muitos anos isso até funcionou. Quando eu digo muitos anos, nas décadas anteriores, havia muito menos autonomia da parte, era muito pouco possível, digamos, que os jovens pudessem simplesmente seguir os caminhos independentemente da estrutura social onde estavam inseridos, e familiar e parental. E, portanto, havia muito maior submissão. Hoje em dia vivemos em tempos de grande desafio. E eles são particularmente grandes para as pessoas que têm que educar. Porque estamos um bocadinho no meio entre um mundo que diz faz o que eu digo e não o que eu faço, porque eu é que sei o que é melhor para ti, e um mundo em que eles reivindicam que eles é que sabem o que é que querem fazer e eles é que são donos da sua vida e nós não temos nada que interferir na vida deles. E todos sabemos que, tanto nas escolas como nas famílias, os conflitos são extremamente grandes. Porque a maneira como os pais foram criados ou aprenderam a pensar na educação não funciona com a maneira como os filhos e os alunos querem ser educados ou levados a. E, portanto, eles resgatam muito mais uma determinada vontade própria e uma autonomia muito maior em relação a quem são, o que querem fazer e como tem que ser. Isto não significa que eles tenham razão, que seja melhor ou pior. Estamos a falar das dinâmicas que não podemos evitar reconhecer porque elas estão aqui na nossa vida. Então, no coaching, começamos muitas vezes por alterar algumas das perspectivas que os educadores têm, porque todas as perspectivas dos educadores afetam, direta ou indiretamente, a maneira como os filhos ou os alunos reagem às mesmas situações. E isto deixa-nos aqui um ponto interessante que é essencial que se possa abordar a quem quer fazer um coaching que envolve uma relação com outras pessoas. Outra ou outras pessoas. Que é, qual é o impacto que cada um de nós tem na relação com o outro. Isto é, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, influencia ou tem algum papel na resposta que eu recebo do outro? E este ponto é extremamente sensível. Porque se considerarmos que sim, aquilo que eu penso, faço, digo, penso, afeta ou torna-se uma influência
no campo da ação do outro em relação à sua resposta a mim, se eu considerar que isso é assim, então todas as questões de relacionamentos têm que ser abordadas, primeiro que tudo, em mim. Porque se eu influencio, se eu posso estar a influenciar a relação de uma forma não construtiva, provavelmente se eu descobrir que existe alguma coisa em mim que não está a ser congruente ou construtiva, mesmo que eu não a perceba, então eu tenho a possibilidade, mudando essa influência em mim, automaticamente, quando passa para o outro, transmite uma força diferente, uma energia diferente e, portanto, o outro responde de uma forma também de acordo com aquilo que recebeu. É claro que isto cria aqui algumas dificuldades e provavelmente existirão muitas objeções que se podem pôr, que é, mas eu não sou nada aquilo que o meu filho faz e diz, porque ele não viu nunca isso, e portanto eu não vejo como é que eu posso estar a influenciar o meu filho a fazer isto ou aquilo, quando eu nunca fui assim, nunca pensei assim, nunca agi dessa forma. E é óbvio que à primeira vista assim é, e eu sou mãe e também tenho uma criança não, já é uma jovem, de 21 anos, mas também passei por muitos períodos desses e alguns dos desafios que ela me pôs, eu diria, eu nunca passei por isto, nem nunca reagi desta maneira, nem nunca pensei assim. E o que é um facto é que, à medida que fui também pensando um bocadinho sobre estas coisas e desenvolvendo com o coaching algumas reflexões, percebi que existiam em mim alguns pontos de referência que eu achava que não passavam para lado nenhum porque estavam só em mim, mas que de facto ela captava facilmente. Os nossos filhos são muito intuitivos. Eles captam muito mais. Quer dizer, o nosso comportamento é uma causa para o efeito do comportamento. Não é só o comportamento, eu posso nunca ter esse comportamento, mas desde que tenha influência em mim, desde que existe em mim, pode influenciar o outro. Sim. Agora, podemos considerar que sim ou que não. Se considerarmos que isso não é possível, que o que eu penso não tem nada a ver com o que eles pensam e, portanto, eles pensam por conta própria e o que eu penso, eu também estou por conta própria, então não há hipótese de haver uma relação, de facto. Porque a relação é aquilo que tiver que ser, ou murro ou pontapé à bofetada, ou virar costas e porque não há nada a fazer. Se pensarmos que existe uma relação entre quem pensa e quem recebe esse pensamento, então temos muito trabalho para desenvolver e muitas oportunidades de mudança e de desenvolvimento de novos modelos de relação. Não só com as crianças, mas com todas as pessoas. Mas agora estamos a falar da parte que diz respeito à educação. Obviamente isto implica uma reviravolta muito grande na maneira como nós nos posicionamos perante nós e perante os papéis que assumimos como educadores. Como professores, por exemplo, como é que nós nos apresentamos nesse papel e, havendo uma complementaridade de papéis, que nitidamente há, então os nossos alunos estão a fazer de alguma forma o reflexo de aspectos nossos, mesmo que não sejam explícitos. Ora, isto torna as coisas um bocadinho mais desafiadoras quando começamos a pensar nestes termos. Não porque os tenhamos que aceitar que seja assim, mas porque se ousarmos ir descobrir e refletir e fazer um processo de coaching sobre isto, talvez consigamos encontrar muitas respostas para aquilo que hoje não nos parece razoável, lógico, racional ou explicável. E o que acontece é que, apesar de nós não estarmos habituados a pensar que nós temos um impacto muito grande sobre os outros, em termos da mensagem que passamos, mesmo que não seja verbal, mesmo que não seja comportamental, mesmo que não seja através de nenhuma ação, passa muita informação entre todos nós, que é sutil, mas que é extremamente poderosa. E isso faz com que as outras pessoas, de alguma forma, reajam ou respondam desta ou daquela maneira
que umas vezes é favorável, outras vezes é desfavorável, e que nós achamos que simplesmente é assim porque a pessoa pensou, porque fez, ou porque disse, ou porque gostou, ou porque não achou. Isto é, nós estamos habituados a ver as relações um bocadinho separadas umas das outras. Cada um responde pela sua parte, não tem nada a ver com o outro. E não é assim, de facto. Mesmo nas relações, em coaching, fazemos de relações de trabalho, relações familiares, relações sociais, enfim, desportivas. Nós temos sempre que abordar o impacto que cada um tem sobre os outros. E esse impacto, muitas vezes, só é percebido quando a própria pessoa toma consciência das várias facetas que existem dentro de si, que não são congruentes umas com as outras, e que, porque não são verbalizadas dessa maneira, parece não existirem. Mas existem. Há muito de nós que nós não conhecemos. Porque só estamos conscientes de uma ínfima parte da informação que circula na nossa mente a cada instante. E essa parte que se tornou consciente, acreditamos ser a única coisa que importa e a única coisa que existe e que está à vista. Pois existe muita informação que não está à vista e que influencia poderosamente a nossa vida. Não só na relação com os nossos filhos, mas na relação com tudo o que nos rodeia. E uma das coisas que cada vez estamos a trabalhar mais no sentido de ir mais longe e mais fundo no conhecimento da natureza humana é que cada um de nós comece a despertar para o poder fantástico que tem dentro de si e que, por falta de conhecimento, não é usado da maneira mais construtiva e que nos ajude a criar uma realidade onde possamos viver mais felizes. Precisamente porque continuamos a pensar que eu aqui, o mundo ali, e o meu papel é defender-me ou aproximar-me daquilo que eu acho que é mau ou bom. E que isso que é mau ou bom não tem nada a ver comigo, já é assim por natureza. E eu não tenho nada a ver com o mundo, já sou assim por natureza. E agora o que eu vou fazer é arranjar uma estratégia para que eu, que sou assim, consiga conviver com o mundo que é exato. E ver como é que eu faço o jogo de forças de modo a conseguir coexistir o melhor possível. Este modelo não funciona, cada vez vai funcionando menos. Porquê? Porque muitas vezes nós tentamos fazer ajustes forçados, porque não são ajustes que tenham feito nenhuma alteração de alinhamento interior, mas apenas uma necessidade de receber aprovação ou de conseguir atender os interesses de alguém, e por muito que nós façamos, a resposta de fora nem sempre se mantém na nossa vida tanto quanto nós desejávamos. Isto é, investimos muitas vezes imenso em relações, sacrificamos, damos de nós, torcemos a nossa vida, se for preciso, para facilitar um determinado processo, e depois no fim ficamos de mãos vazias. Ou as coisas têm um preço muito elevado. Porquê? Porque elas não correspondem, de facto, a uma mudança e a um alinhamento, a um fluir de relação entre mim e essas pessoas, ou essa pessoa, ou essa circunstância. Portanto, o trabalho não pode ser feito de uma forma só estratégica. Eu vou calar-me quando a pessoa tal disser isto. E irrita-me, mas não vou dizer nada, porque eu não quero mais conflitos. Ora, tudo bem, eu posso me calar. Eu não expresso o conflito para fora e o que é que acontece comigo? Criei um conflito cá dentro. Como não expresso o conflito para fora, eu penso que sou uma pessoa pacífica. Porque eu não disse nada, eu calei-me, eu fiz de conta que não ouvi, eu até disse que tinha razão e nem quis falar mais do assunto. Quando nós fazemos isto, é um facto que evitamos a discussão. Mas o que é que fazemos a nós? Maltratamos e vivemos em conflito, porque depois de sair daquela cena, nós vamos a ruminar cá por dentro, eu devia ter dito, porque não está certo, porque se eu tivesse dito assim, eu pelo menos sentia não sei quantos, e a outra pessoa não está a perceber nada, e um dia eu tenho que lhe dizer, eu não quero discussões, e pronto, e tem que ser, e a pessoa vai engolindo, e dizemos, eu sou uma pessoa muito pacífica. Em que nível? Somos pacíficos no teatro social, no teatro da relação, ou somos pacíficos de facto por dentro e por fora?
Só seremos pacíficos, só seremos pessoas cordatas, simpáticas, verdadeiramente, quando conseguimos fazer isso de nós para nós e de nós para os outros. Porque senão, somos mestres, aprendemos, aliás, a nossa cultura ensina-nos desde pequeninos a fazer um teatro social. Não se faz isto quando as pessoas fazem assim, faz-se aquilo quando as pessoas dizem assado. Ensinamos as crianças a fazer esse teatro, porque socialmente fica mal que as crianças não aceitem fazer parte desse teatro. E o que é que acontece? Cada vez mais as nossas crianças dizem: nem pode, não quero, vai tu, o problema é teu, tu é que queres, eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém tem este tipo de respostas aqui? É porque eu ouvi-as milhares de vezes. Não é? E portanto, porquê? Porque as crianças percebem: estás-me a dizer para eu fazer, mas porquê é que eu tenho que fazer só para que tu faças um bonito com os outros? Eles despem-nos. E portanto, o que é que acontece? Estamos habituados a pensar: ok, eu posso criar conflito interno comigo e isso não tem nada a ver com o meu filho ou com os meus alunos. Eles têm que cumprir isto assim, reagir desta maneira, ser assim, ser assado, conforme está previsto. O que eu faço depois comigo, se é congruente ou não, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu na sala de aula, ou na minha sala de visitas, ou no meu quarto, ou na minha família, eu não mostro isso. Alô? Mostramos. Porque não mostramos para fora, vivemos por dentro, eles captam e percebem. E isto é que é difícil de percebermos. Como é que eles captam uma coisa que às vezes nem eu sequer me lembro que estou a fazer, ou que eu nem sequer tenho consciência, ou que está sem querer e é só de mim para mim. Eles não ouvem os meus pensamentos. Ouvem. Todos ouvimos, no nível não consciente. Mas o não consciente, e vamos ver isto na segunda parte, na apresentação do DNE, o não consciente sabe muito mais de tudo o que se passa à nossa volta do que o consciente. Segundo os cientistas, 5% cada momento da nossa atividade cognitiva é decretado 5% pela atividade consciente e 95% pela atividade não consciente. Portanto, o que nós sabemos conscientemente é muito útil, QB. Mas na relação, na comunicação, em que estamos todos ligados uns aos outros e estamos sempre a passar informação uns aos outros, é completamente outra dimensão, não é? Outro jogo. Porque é absolutamente vital que todos percebamos que temos um input direto, forte, poderoso, contínuo na interação uns com os outros, pela informação que partilhamos uns com os outros, mesmo que não seja visível. No coaching, o que vamos fazer com um cliente que queira trabalhar o seu papel de educador é ver nas entrelinhas o que é que acontece dentro do educador que está fora do teatro da relação, mas que está a influenciar poderosamente a relação. E quando eu digo que está fora do teatro da relação, é o pai ou a mãe deve, não deve, faz, não faz, tudo o que é suposto segundo os livros e segundo os modelos que estamos habituados a pensar como corretos, independentemente do que se passa cá dentro. Então eu tenho, por exemplo, um pai ou uma mãe que me diz: eu tenho uma filha ou um filho muito inseguro e eu não me lembro de ser assim. Eu sou uma pessoa muito segura, com os pés na terra, muito pragmática, muito... não percebo porque é que ela é assim. Eu acho que ela tem um problema. E aí eu digo assim: ok, vamos primeiro tratar de si. De mim não. Eu não tenho problema nenhum, não está a perceber, não tem nada a ver comigo. Eu digo-lhe que é disparate ela ser insegura. Porque é que ela há de pensar assim? As pessoas não são assim como ela pensa. Estou sempre a dar-lhe conselhos. Sempre dizer-lhe outra coisa. A mostrar que ela tem que ser positiva. E tem funcionado? Não. Pois é. Então, se calhar, temos que encontrar outra forma. Pois, mas não tem nada a ver comigo. Está bem. Então, se não tem a ver consigo, tem a ver com quem? Tem a ver com a minha filha. Ela é que precisa de ver porque é que está assim. Eu não tenho problema nenhum. Ok. Quando
não tomam consciência, ou enquanto não tomam consciência de que os nossos filhos são espelhos de aspectos nossos que não estão consciencializados, enquanto isso não for percebido, continuamos a drogar as nossas crianças para não nos incomodar. Vai ao médico, toma uns comprimidinhos, ou vai aqui ou vai ali, faz isto ou aquilo, porque ela tem um problema para ser resolvido. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só me cabe a mim levá-la ao médico, levá-la ao psiquiatra, ou levá-la ao médico disto ou daquilo, porque precisa de ser ajustada. Não estou a dizer que não haja situações que a intervenção médica não seja útil e importante. Agora, não é a única parte da equação. Existem mais fatores nessa equação, que é o que é que aquela criança recebe dos pais, nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Então, é muito pouco provável, não é impossível, mas nada é impossível, mas é muito pouco provável que não exista uma relação entre alguma coisa que os pais sentem, fazem, pensam, digam ou que exista dentro deles que não esteja a influenciar e a catalisar e a potenciar essa insegurança. Não é o único fator, mas ajuda extremamente a aliviar a insegurança da criança quando isso é resolvido pelos pais. Isto fica mais difícil assim porque é mais desconfortável. Porque é muito mais fácil levar os nossos filhos ao hospital, ou ao médico, ou ao psicólogo, ou seja quem for, ou à farmácia, do que pensar de que forma é que eu, sem saber, poderei estar a alimentar um registro desses. Então eu pergunto, por exemplo, a esta mãe: a minha filha é muito insegura e eu não sou nada. E eu pergunto: quando vê a sua filha assim insegura, o que é que sente? Sinto insegura, fico sem saber o que é que pode acontecer, fico preocupada, fico ansiosa, fico irritada porque é que ela está sempre com estes medos. Mas diz que é uma pessoa absolutamente calma e que não tem medos nenhuns. Nem ansiedades, nem inseguranças. Portanto, a reação que temos, isto é uma dica que usamos muito em coaching, seja de educação ou não. A reação que temos a uma determinada situação mostra o que existe em nós. Mesmo que seja perfeitamente justificável, a reação é sempre uma escolha, consciente ou não, subjetiva da própria pessoa. Eu posso irritar com isso ou não. Posso ver isso por um outro ponto de vista ou não. Posso submeter-me a ver essa situação como uma ameaça ou não. Posso ver essa situação como uma oportunidade ou não. Portanto, a reação que nós temos àquilo que se nos apresenta, neste caso, o que o filho ou o aluno faz, tem algo a ver comigo, porque a reação é minha. Se eu reajo, então eu tenho algo em mim que normalmente vai mostrar que existe informação, existem hábitos, existem experiências internas que não estão completamente pacificadas e alinhadas, porque mexem-se ou ganham vida quando a estimulação dessa atitude ou daquela dos nossos filhos ou alunos surge. E, portanto, no coaching para a educação, o primeiro grande foco é alinhar o educador no seu papel de educador. Primeiro, o que é para si educar? O que é que não está a funcionar no seu modelo de educação? Que dependa da sua perspectiva. Porque em coaching nós não podemos fazer um trabalho sobre eu venho aqui porque quero fazer coaching por causa do meu filho. Não, não é. Nós nunca podemos fazer coaching por causa com alguém que quer resolver o problema do filho. O coaching dirige-se à pessoa com quem estamos. Quando muito eu venho aqui para resolver a maneira como eu lido com o meu filho
em relação a, ou quando vejo isto ou aquilo, ou quando estou envolvida desta ou daquela maneira. Mas tem que se passar sempre pelo próprio. Porque não podemos fazer coaching a uma terceira pessoa através desta que está à nossa frente. Ok? Então, eu não venho aqui porque o meu filho isto. Eu venho aqui porque isso me incomoda. Porque isso me faz mal. Porque isso me deixa sem chão. Porque isso me baralha e me confunde. Porque isso me preocupa e me faz doente. Aí temos um ponto para trabalhar. Agora, o coaching faz sempre o regresso à pessoa que fala, à pessoa que expressa, à pessoa que transmite a situação. Mesmo que tenha a envolvência de terceiros. Não são os terceiros que são necessariamente os causadores do problema. Mas sim a maneira como a pessoa que está à nossa frente, o nosso cliente, o nosso pai ou a nossa mãe, reage a isso. E quando reage a isso, já mostra aquilo que se passa dentro de si, que não está bem. E depois é preciso ir descascar e ajudar a resolver isso. Certo? Então, a primeira coisa a fazer em coaching é trazer a percepção que temos do mundo lá fora para dentro de nós e ver o que é que se passa dentro de nós. Porque se não for assim, nós não podemos nunca trabalhar em coaching o mundo dos outros com este cliente. Mas a relação que este cliente tem com esse mundo, sim senhora, faz parte do mundo do nosso cliente. Então nunca temos um problema porque o nosso filho isto ou aquilo ou outro. Até porque quando começamos a perceber como é que o coaching funciona, muitas vezes adotamos esta forma de pensar do coaching para a nossa vida. Porque nos empodera e nos ajuda a ir à fonte do problema e a resolvê-lo. Mas sempre a partir de nós. Isto é, eu em vez de dizer eu tenho um problema porque a minha filha, por exemplo, não ouve o que eu lhe digo, ou não quer saber do que eu lhe digo, eu não tenho um problema por causa disso. Eu tenho que dizer, eu tenho um problema porque não sei lidar com aquilo que a minha filha faz, diz, pensa, enfim, seja lá o que for. Isto é, se eu trouxer para mim a perspectiva de que aquilo que me parece ser a causa do meu problema não é aquela causa lá fora, mas aquilo que se passa dentro de mim, como eu reajo, como eu estou a lidar, então temos muito para trabalhar e muito para resolver e para alinhar dentro de nós. E uma vez que tínhamos feito esse alinhamento, muito mais rapidamente, a outra pessoa, neste caso filha ou aluno, começa a montar a sua atitude. Porque recebe de nós uma informação subtil, diferente, porque nós estamos mais alinhados, mais resolvidos e mais calmos. Mas não é porque fizemos teatro. Eu vou tomar um comprimido para estar calma quando a minha filha chegar, porque assim eu não vou irritar com ela. Não funciona. Se calhar sentimos mais calmos, porque por força da química vamos sentir-nos mais calmos. Mas não resolvemos, pusemos um penso rápido. Não resolvemos a ferida. Não basta fazer o bonito na relação social, no mundo exterior. Não basta articular uma estratégia de compromissos, de bem-estar e de cedências para garantir uma relação saudável, feliz, livre, livre para as duas partes. Porque todas essas estratégias têm um tempo de vida útil. E chega uma altura, eu estou farta de fazer isto. O outro está cansado de ter que mentir ou disfarçar. Chega uma altura, o verniz estala, como todos sabemos. E depois as pessoas começam a dizer, eu já não quero saber, é assim. E se o outro fugiu ao convênio social, ao acordo entre nós, e começou a quebrar o verniz, eu tenho toda a legitimidade para quebrar o meu verniz todo. Porque o outro também já faz isso. Afinal, era mentira. Ele disse que gostava e afinal não gosta. Eu fazia assim, agora já não faço. E andamos
nas quesílias uns com os outros. Portanto, isto são relacionamentos que podem funcionar um bocadinho melhor durante um tempo, porque nós aprendemos a lidar com a relação humana como se fossem duas partes distintas e separadas, que nada têm a ver uma com a outra, mas que tentam enquadrar-se nas suas várias diferenças, criando uma estratégia de aparente harmonia. E raramente ela nos conduz a uma felicidade, a um bem-estar, a uma liberdade que beneficie os dois e uma sustentabilidade da relação. Não quer dizer que não façamos isto em muitos casos, mas em muitos outros não os fazemos. E existem muitos convênios que nós aceitamos tacitamente por uma questão cultural. Até. E, portanto, se não gostas, faz de conta que gostas. Se não pensas, se não queres, diz que sim, porque é chato. Se vais dizer que não, vais arranjar uma discussão. Se não gostas, não queres fazer isto, não podes estar sempre a dizer não, senão depois a outra pessoa isto ou aquilo. Enfim, as muitas obrigações que nós nos impomos para conseguir sustentar o mundo relacional que temos. E quando as coisas descambam, sentimos-nos muito mal, porque investimos muito da nossa vida, não é? Sacrificámos imenso, por isso dizemos que o amor e o sacrifício andam de mão dada, porque é uma visão distorcida do amor. Eu, para amar, tenho que me sacrificar, tenho que me mutilar, tenho que deixar de ser quem sou, tenho que deixar de expressar a minha verdade. E o outro é a mesma coisa. E chamamos a isto amor. Estes modelos relacionais, que sabemos que estão cada vez a funcionar menos e menos, e as pessoas a serem menos e menos tolerantes em relação umas às outras, no fundo acabam por ser uma chamada de atenção culturalmente para nós revermos um bocadinho os nossos modelos de relação. E as farsas que nós habituamos a criar, que abençoamos com nomes bonitos, para poder sustentar relacionamentos. As nossas crianças, os nossos alunos, estão a investir de uma forma brutal, dramática, nas famílias e nas escolas, a porem a nu muitas destas incongruências. Que eles estejam corretos, certos, ninguém está a pôr em causa aqui, porque eles também são fruto da nossa confusão interna. Também estão muito confusos. A diferença é que nós estamos confusos e não olhamos para dentro e não percebemos o que é que se passa. Eles não sabem o que é que se passa, mas sabem exatamente dizer onde é que está o problema, ou mostram através da reação que têm. E não são coniventes com aquilo que não querem ser coniventes. Se tu gostas, vai. Se tu não gostas, diz. Okay? Muitos pais e mães, o que é que fazem? Jogam um bocadinho o papel do coitado. Se tu não fizeres isso, eu vou ficar muito triste. Se não fizeres assim, eu vou me sentir muito mal. Se não isto, tu estás-me a fazer mal. Estás a fazer isto para me fazer isto, ou para me fazer aquilo. E colocam-se como as vítimas, os coitados, e os filhos são os responsáveis pelo nosso bem-estar. E os filhos muitas vezes dizem: se isso te faz mal, o problema é teu. E até certo ponto é verdade. Agora, apanhar as coisas a meio caminho, também não se consegue resolver tudo aí a meio caminho, porque isto é um meio caminho, entre outras coisas que provavelmente não estão bem resolvidas. Mas fazemos muita chantagem emocional. Não só nas relações pessoais, como nas relações com os filhos. E todos sabemos que, de uma maneira ou de outra, umas vezes mais consciente, outras vezes menos consciente, todos nós nos habituamos a levar a água ao nosso moinho, manipulando um bocadinho. Ok? E se eu te fizer sentir mal por qualquer coisa, então tu, sobre mim, então tu sentes-te culpado e acabas por fazer o que eu quero. Isto é um bocadinho a prática cultural, é: se tu gostas de mim, fazes o que eu quero. Porque eu sei melhor o que é melhor para ti. Mesmo até nas relações entre adultos. Se me amas, fazes o que eu quero. E se eu te amo, faço o que tu queres. Paciência. É um sacrifício. Mas tem que ser, porque eu gosto muito. Ok? Portanto, os filhos começam a desmontar um bocado isto de uma forma muito agressiva, muito descabelada, às vezes de uma forma muito disfuncional, é certo.
Mas esta chamada de atenção dos nossos jovens todos e das crianças tem que ressoar e bater à porta da nossa consciência. E que não significa que eles estejam todos perfeitos, não. Significa que eles são a voz de qualquer coisa que tem que mudar. Qualquer ponto de interrogação que temos que fazer a nós como adultos, já formados, com a capacidade de reflexão, a maturidade suficiente, o batente suficiente na vida para poder dizer: deve haver aqui qualquer coisa que nós precisamos de perceber. Porque não é só o meu filho, não é só aquele aluno, não é só aquela escola, não é só aquele professor, não é só aquele pai ou aquela mãe. São milhões no mundo a fazer isto assim. Alguma coisa isto quer dizer. E é isso que temos que descobrir. Porque quando começamos a trabalhar o educador e a maneira como ele se posiciona de forma muito sutil, muito sem querer fazer grandes ondas, a maneira como ele se coloca na relação é meio caminho andado para resolver os dois lados. Quando resolvido dentro da própria pessoa, claro, e consciencializado. E deixar de pensar que aquilo que o outro pensa não tem nada a ver com o que eu penso. E que aquilo que eu penso não influencia nada aquilo que o outro faz, pensa ou diz ou responde. E isso só poderemos ter a certeza quando começamos a ver o impacto que a nossa mudança pessoal tem na relação que temos com os outros. E ninguém nos pode assegurar que isto é assim. Nem valeria a pena, porque é mais um post-it que pomos em cima de nós. Alguém disse que, se calhar, é verdade. Não. Temos que ser nós a descobrir e nós a constatar que assim é. Então, quando fazemos as formações em coaching para educadores, a primeira parte é toda coaching para o próprio educador, para dissecar os vários aspectos como o educador se vê na relação, como vê o seu filho, ou o seu aluno, ou os seus alunos, e como reage a esta dinâmica. E estes três aspectos são fundamentais para se perceber quais são os problemas que a pessoa pode ter de resposta dos jovens a si. E que eu digo jovens, digo as crianças, nos vários contextos. E a partir do momento em que fazemos esse alinhamento, depois o educador, que se torna, se quiser, torna-se um educador coach, que é aprender competências e metodologias de coaching para ajudar os jovens, os seus filhos ou alunos, a refletir sobre si próprios e a perceber também eles as suas próprias incongruências e a perderem a ideia de que eles são assim porque o pai e a mãe são. Eles são assim porque a professora ou o professor fez. E a assumirem responsabilidade pelas suas escolhas e pela qualidade de vida que querem ter. Para deixarmos de ter pais que estão à mercê dos comportamentos dos filhos e professores dos seus alunos e deixarmos de ter alunos e filhos que são assim porque os pais, porque a escola, porque os professores. E começarmos todos a tomar consciência de que cada um é responsável no seu próprio papel. E se cada um assumir a responsabilidade pelo seu papel, custa muito menos a todos mudarmos a nossa vida e a nossa sociedade. Porque as crianças aprendem que são capazes de mudar, que são responsáveis e têm que ser responsáveis por si próprios e que não têm que usar os adultos em manipulação emocional para se servirem deles e para conseguirem atingir os seus objetivos como querem. E também os adultos deixam de ter a necessidade de manipular emocionalmente os filhos e os alunos e assumem a responsabilidade por si próprios. E quando eles veem que os adultos conseguem assumir a responsabilidade por si próprios, aí eles próprios percebem que existe um espelho, um final de espelho, que diz: ok, então eu também sou capaz de o fazer. Mas para isso, nenhum educador consegue dizer: tu assume a responsabilidade pela tua vida, quando eles recebem outra ordem que é: por causa de ti, ou sem ti, ou contigo, eu isto ou aquilo ou aquilo outro. Portanto, não podemos ser, ao mesmo tempo, educadores que se penduram emocionalmente nos educandos e querer que eles ganhem autonomia, segurança e confiança em si próprios. Porque é incompatível. São mensagens que passamos contrárias.
Por um lado, eu preciso muito de ti, por outro lado, tens que ser autónomo. Então, se eu tenho que ser autónomo, porque é que tu precisas muito de mim? Existem N incongruências que nós fazemos sem pensar nisso. Porque, do nosso ponto de vista de educador, estamos certamente a fazer o melhor que achamos que é possível fazer. E não temos dúvida nenhuma disso. Às vezes precisamos é de refletir pelas respostas que recebemos que, eventualmente, a nossa melhor intenção não está a chegar onde nós gostaríamos que chegasse. E é quando temos que fazer uma revisão dos trabalhos de casa. E da maneira como estamos a posicionar-nos. Quando os nossos filhos nos dizem, ou alunos, nos ouvem dizer, não há futuro, a vida está uma desgraça, não sei para onde é que isto vai parar, não temos possibilidades, não temos isto, não temos aquilo, nas várias situações da nossa vida, não podemos também depois esperar que eles façam algo diferente daquilo que eles veem os seus próprios mentores fazerem, ou dizerem, pensarem ou sentirem. E a desmotivação que muitos dos jovens têm de estudar e de fazer o seu percurso académico não é só, mas também tem muitas vezes a ver com o facto de os próprios pais manifestarem em casa, muitas vezes, o seu desânimo, a sua desmotivação e a sua desesperança em relação à sua vida e ao seu futuro. Ora, se as nossas crianças passam a vida a receber mensagem destas, como é que elas se vão motivar para construir um futuro quando em casa e à sua volta os adultos dizem que não há futuro? Vou fazer isto para quê? É só isso que eles ouvem. Não é só agora. Nós sabemos que agora é um período particularmente crítico, mas isto vem acontecendo há alguns bons anos já. E, portanto, depende muito, não estou a dizer que todos os educadores se posicionam assim, mas são apenas chamadas de atenção que muitas vezes temos que refletir. Se o meu filho ou a minha filha não tem motivação ou não tem confiança, o que é que eu acho, como é que eu reajo a isso? O que é que eu me sinto? Então, vamos tratar primeiro de nós e depois então vamos ver o que é que se passa com a falta de confiança ou de interesse do nosso filho ou dos nossos alunos. Nas escolas sabemos, por exemplo, não podemos fazer a mesma experiência com as famílias porque não podemos mudar de família, de pais. Mas os alunos têm vários professores, conforme as disciplinas, portanto, aí é mais fácil. E há disciplinas, há turmas que são muito mal comportadas com alguns professores, que até às vezes são muito bonzinhos e muito mais permissivos do que com outros que até são bem mais duros, mais rígidos, mais assertivos, e eles suportam o alinhamento. A mesma turma. Então a resposta é porque gostam mais daquela disciplina. É mais fácil pensarmos assim. Pode haver alguma componente que aquela disciplina por si própria possa ser mais apelativa aqui ou ali. Mas não é a única vez que isso acontece. Isso acontece em N turmas, em N escolas. Turmas que se portam terrivelmente mal com professores que saem de lá lavados em lágrimas. Fazem de tudo para os apaziguar. Chamam-nos a atenção, com carinho, têm paciência, mas deixam-se calcar até saírem em lágrimas. E eles percebem que a pessoa está ali com uma inteligência emocional reduzida. E é onde eles sentem que têm poder, então. Ok? Vão para outras turmas onde os professores, ou o professor ou a professora, têm uma atitude mais, embora se tenham uma boa relação com eles, não são permissivos, ao ponto de se maltratarem, de se deixarem maltratar. E eles respeitam e ficam todos calados, ou muito mais calados, enfim, melhoram bastante o comportamento. Não estou a dizer que isto acontece em todos os sítios, mas acontece muitas vezes. Portanto, às vezes eu faço coaching a professores que estão nesses casos de saírem da sala lavados em lágrimas. E quando vamos a ver o que é que esse professor faz para contribuir sem querer para esse estado de coisas, é a mesma coisa que nós em casa fazemos quando damos instruções ou indicações aos nossos filhos e eles viram a cara e não querem saber e saem a porta fora e nós ficamos desesperados e choramos. É a mesma coisa.
E às vezes dizem, mas o pai não faz. Não é porque é homem. Não é só porque é homem. É porque se calhar tem um posicionamento diferente na relação. Então, isto não são chavões iguais para todas as pessoas. Estou só a dar exemplos para reflexão sobre este tema, que é um tema que é infinito de possibilidades, tanto de problemas como de soluções. E, portanto, não há um padrão que a gente possa dizer esta pessoa é assim, todas as pessoas são assim. Não é verdade. Mas interessa que possamos refletir. O que é que eu estou a fazer, a viver, a sentir, a pensar, que de alguma forma catalisa esta reação ou este comportamento dos meus alunos ou dos meus filhos. Normalmente as professoras ou os professores, normalmente acontece mais com senhoras, as professoras que saem mamadas em lágrimas são pessoas que não lidam bem com a autoridade e que acham que é só aos abraços e aos beijinhos que se consegue chegar lá. Só que os abraços e os beijinhos são bons, mas a perda o medo de viver com a autoridade fragiliza-os. Não os deixa, não dá segurança à criança. Ela sente isso. Vocês conhecem um programa que é chamado O Encantador de Cães? Sim. Quem conhece aqui? Ok, muitos. Vale a pena ver. Porque o que ele faz com os animais é tratar os seus donos. E, mal comparadamente, é exatamente o que se passa com as nossas crianças. Quando nós mudamos, eles mudam. É falta de pais líderes, professores líderes. Mas para sermos pais líderes e professores líderes, temos que ser líderes de nós para nós. E estar inteiros na liderança positiva e construtiva e não na liderança impositiva, controladora e manipuladora. E é disto que se trata o coaching para a educação. Ok? Ok, então eu não sei se... está na hora? Desculpem lá. É até às 3h30. Eu gostava de saber se tem alguma pergunta, alguma questão que queiram pôr para nós fazermos um bocadinho de interação. Eu tenho uma questão. Diga. Então, nisso que falou dos pais e das mães, ou o que seja, então e se o pai tem uma maneira de ser e de estar e puxa para um lado, e a mãe tem uma maneira de ser e de estar para o outro, e em cima disso tudo ainda estão separados e para a criança é super violento. Como é que se gera isso tudo? Ok. Primeiro, a mãe ou o pai que estiver à nossa frente para receber, para fazer o seu coaching, a sua viagem de alinhamento, trabalha sobre essa pessoa e ver qual é a parte que diz respeito. Depois, a parte da percepção da mãe ou do pai, por exemplo, vamos agora considerar para não ser confuso que é a mãe que está aqui. Então, trabalhar a mãe. O que é que a mãe vê em relação a si, como mãe? O que é que a mãe vê em relação ao seu filho ou filhos? O que é que a mãe vê em relação ao seu ex-marido? E, consequente, família, ou companheiro, ou o que for que estiver em causa. Okay? Depois, alinhar isso tudo e resolver emocionalmente tudo isso dentro da pessoa. Para ela mudar e perceber que... E depois, quando ela está alinhada, é muito mais fácil explicar ao filho ou aos filhos que o pai pode pensar assim, a mãe pensa assim. Agora vamos encontrar uma resposta que seja a melhor para o nosso filho, mas conversando com ele e fazendo coaching a ele. Para que ele aprenda a lidar com os desafios e com várias estimulações, não sendo vítima do facto dos pais estarem separados. Isto é, aquilo que se aplica aos pais, depois aplica-se aos filhos. Não se pode aplicar aos filhos sem os pais serem participantes disso. Porque quando o filho chega à casa e diz, olha, tu devias pensar é que isto representa isto assim para ti também. A minha filha muitas vezes me disse, quando eu digo, estás-me a irritar. Estás? Vai-te tratar. Ok? Bela resposta. Ok? E é verdade. Quer dizer, se isso te incomoda, o problema é teu. Porque ela ouvia-me falar destas coisas. Aqui eu ouvi-o bela resposta. Exatamente. E é verdade. É verdade. Ok? E confirma? Está aqui uma filha que diz a mesma coisa. É porque assim... Eu ouço falar dessas coisas. Eu ouvi Está bem, mas na altura ela era mais pequenina, a minha filha. Mas ouvia-me falar, porque ela assistia muitas vezes aos meus trabalhos, quando tínhamos fins de semana comigo e tal.
Então, aliás, ela própria fez um curso de coaching com 17 anos. Porque eu achei que era útil para ela saber lidar com as suas questões e saber fazer o seu descascamento pessoal. E fez-lhe muitíssimo bem. Então, a partir daí, eu perdi completamente a baliza que tinha e o colchão de apoio de mãe. E sempre que eu era incongruente, ela dizia-me: olha, mas tu não disseste outro dia que... Então olha lá para ti. Ok. Agora, é por isso que não se pode dar ferramentas, perspectivas, conteúdos, ideias, fortalecimento aos nossos filhos e eles voltarem para casa onde os pais continuam os padrões antigos e os professores. Porque eles vão saltar, e se eles agora já o fazem, depois então com o conhecimento de causa e mais confiantes, ainda mais o farão. E vão confrontar os adultos com as suas incongruências, que são vistas por nós como falta de educação. Não tem nada a dizer isso. Eu sou seu professor, ou sou seu pai, ou sou sua mãe. Cala-se, menino, não tem nada a dizer uma coisa dessas. Quem é você para me dizer que eu tenho isto ou aquilo para resolver? Ou que eu também sou assim ou sabe? O que é que você sabe da vida? Não lhe admito que faça juízos sobre mim. E coisas deste género. Não funciona. Portanto, para empoderarmos os nossos jovens, temos que ajudar os pais e os professores, depende dos contextos onde estamos a falar, a enquadrarem uma nova atitude de responsabilidade, eles por eles, os professores pelas pessoas, os pais pelos pais, para que todos possam trabalhar numa dinâmica de melhoramento, assumindo sempre a responsabilidade pela sua parte e não se pendurem na parte do outro. Okay? E portanto, isto não é fácil, não é simpático, não é confortável, porque quando um filho nos toca na ferida, descobre, vê logo e diz: olha lá, eu acho que tu tens aqui, não é por nada, mas eu se fosse a ti olhava para este aspecto assim contigo, e vira costas, a pessoa fica: o que é que eu faço com isto? É o trabalho de casa que tem que ser feito. E isto faz-nos pensar como é que será educar filhos assim, começando por nos educarmos a nós. Porque uma das coisas que acontece no nosso papel de educador é que nós estamos numa espécie de sanduíche. Eu vou fazer aqui um desenhozinho só para ilustrar. Os educadores estão numa sanduíche tremenda. Olha, vamos imaginar. Podem chamar-lhe hambúrguer, se preferirem. Isto é um hambúrguer assim um bocadinho ao McDonald's. Ok, aqui estão os nossos pais e professores. Okay? Aqui estão os nossos alunos, desculpe, filhos e alunos e filhos. E imaginem onde é que nós estamos. Onde é que acham que nós estamos? Entalados. Exatamente. Aqui. Help! 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 Isto é, o que recebemos dos pais ou da nossa educação são os modelos que ficaram interiorizados muito facilmente desde que nascemos. Ainda que mentalmente e racionalmente já tínhamos outros modelos, ainda não resolvemos os que estão entalados lá dentro. Desde pequeninos são os mais poderosos que ficam programados. Os nossos filhos respondem ao que nós lhes oferecemos. E o que é que nós lhes oferecemos, a maior parte das vezes? O que recebemos dos pais, dos professores da nossa educação. Eu não sei se vos aconteceu alguma vez, a mim aconteceu umas quantas, quando eu era criança, dizia: quando eu tiver uma filha ou um filho, eu nunca, sabem quando nós estávamos assim, desapegados com os pais, quando eles davam liberdade, quando eles já estavam a fazer isto, porque não acreditavam, não sei o quê. E muitas vezes eu vi-me a abrir a boca e só depois de ter dito: isto era o que o meu pai fazia à minha mãe. E ficava furiosa comigo. Porque o piloto automático salva. E antes de percebermos, já estamos ali com a língua a arder ou já saiu. Ok? Então o que é que acontece? Os nossos filhos
Dizem, não estás bem, vai decorar, o problema é teu. E é verdade. E é verdade. Então, às vezes fazemos ao contrário. Isto é, os meus pais fizeram assim, eu vou fazer o oposto. É igual. Estamos a ser influenciados por aquilo que não foi resolvido durante a nossa infância. Ou porque fazemos igual, ou porque fazemos o oposto. Então, por exemplo, pais atuais, cujos pais foram muito autoritários, muito controladores, muito inibidores de liberdade. Há duas respostas possíveis, muito rápidas, que o novo pai ou mãe pode ter agora. Ou vou fazer o mesmo aos meus filhos, ou vou fazer exatamente o oposto no máximo da intensidade. Isto é, eu vou dar liberdade total aos meus filhos, nunca os vou impedir de fazer nada, eu vou confiar, eu vou fazer, eu vou acontecer, a tal ponto que eles ficam sem rede e ficam sem balizas e ficam completamente inseguros. O equilíbrio é aquilo que nós todos queremos ter, é que nem é demasiado autoritário nem demasiado livre. É aprender, tomar consciência de que o que nós estamos a fazer é a ressarcir-nos, a compensar-nos do desequilíbrio que vivemos aqui e depois projetamos para os nossos filhos para compensar a nossa própria experiência. Usamos-nos para compensar a nossa experiência dentro de nós. Não é positivo. Porque aqui estamos a exagerar tanto quanto os nossos pais exageraram connosco. Ou porque somos muito controladores também, ou porque somos demasiado liberais. E como somos demasiado, seja o que for, vamos ter aqui a pressão dos nossos filhos. Lembro-me de uma mãe que me dizia: estou desesperada porque a minha filha diz-me que não consegue conviver com a liberdade toda que eu lhe dou. Ok? As minhas colegas todas, dizia a filha dela, sabem o que podem ou não podem fazer. Quando eu te pergunto, dizes sempre: não pode ser, filha, tu é que sabes, está tudo bem. E a falta de chão que isso lhe criou durante a adolescência foi dramática também. Porquê? Porque esta mãe tinha sido criada com uns pais quase de convento, castradores. Então, para se compensar, fazia da filha o seu ponto de compensação. Desta vez tu vais poder fazer aquilo que eu não fiz, que é passar para os filhos o trabalho de fazer e viver os sonhos que nós não conseguimos realizar. E são coisas muito subtis, muitas vezes, mas que prejudicam os filhos, prejudicam a relação. E então, o que nós temos que fazer é ajudar estes pais a encontrar o equilíbrio em si, de modo que aquilo que passam, agora fazemos outra coisa, aquilo que passam aos filhos, ok, possa ser diferente daquilo que estavam a fazer. E em consequência disso, a resposta deles ajusta-se à nova atitude, à nova relação, à nova linguagem, aos novos comportamentos e atitudes. Portanto, no coaching para a educação, o primeiro grande ponto é isto, é fazer este alinhamento. Porque com este alinhamento, os pais são capazes de ajudar os filhos a descobrir o seu alinhamento. Porque eles conhecem o caminho e porque eles também o fazem constantemente. E têm uma relação de respeito em que cada parte está a resolver a sua parte. Okay? Embora os papéis de pai e mãe sejam os papéis que são, e os de filhos são o que são, mas em termos emocionais, cada parte responde por si. E os pais que estão mais alinhados e mais conscientes conseguem ajudar os seus filhos a encontrar também os seus caminhos e a alinharem as suas fragilidades e a resolvê-las, as suas dificuldades, para se transformarem em adultos capazes de lidar a sua própria vida e serem líderes de si próprios. Mas sem os educadores fazerem este caminho é muito difícil oferecê-lo aos jovens quando eles ainda estão debaixo da vivência, supervisão, condicionamento de adultos que estão completamente desempoderados e com questões para resolver.
Fez sentido? Alguma pergunta? Já Em relação a isto, tem que outras ferramentas para além do coaching é que pode ter para quebrar então essa programação? Que os pais fizeram, digamos assim, com os filhos. Bom, ferramentas há muitas no mercado, há tantas formas de lidar com as memórias. O que vamos fazer agora, o DNE, é uma das ferramentas que ajuda a pessoa a poder retirar algumas coisas. Mas existem muitas outras ferramentas. O coaching aqui, estou a falar agora do coaching. O coaching, na formação de coaching, por exemplo, os pais aprendem muitas ferramentas para lidarem consigo e ensinarem os seus filhos. Pais e professores, não é? Também a se soltarem. Agora, tirando isso, só trabalhando com um coach, não tem que ser coach, mas pode receber a ajuda de um coach, ou pode encontrar no mercado. Existem imensas ferramentas que ajudam a pessoa a eliminar as suas vivências traumáticas e a voltarem ao seu equilíbrio natural. Eu acredito muito na área do coaching, portanto, não sou a melhor especialista para falar de outras abordagens. Mas, por exemplo, há ali um senhor que trabalha em hipnose e que ajuda também as pessoas a resolverem algumas dessas coisas. O senhor Otávio está ali, quiser apontar-se. Okay? E que vive cá e que também é coach e que também pode fazer as duas coisas. Mas pronto, existem várias ofertas no mercado. Não posso estar a dizer exatamente aqui no Algarve Paixão. Parte do coaching, posso falar bem, mas das outras, ok? Mas não tem que, quer dizer, as pessoas podem ou fazer uma formação em coaching e aprendem ferramentas e fazem a viagem, etc. Ou têm sessões de coaching com alguém para fazer esse trabalho. Ok? Mais perguntas? Ficou embaçada com isto? Muito bem. Porque me parece, eu sou um bocadinho nova nestas coisas, por isso vão-me desculpar se eu por acaso sair fora deste âmbito e Não faz mal, fica à de vontade. facto acaba por ser um bocadinho o sentido de alguém que está de fora, não é? Sim, não se E preocupe. tentando compreender o que está aqui dentro, não é? Porque eu vejo assim, parece-me a mim que já faria sentido se não houvesse outra coisa qualquer que esteja em mudança e que não está nessa Santos, que me parecia que deveria estar. Eu peço desculpa se estar a Não se dizer. preocupe, diga o que é. Porque é que nós, eu vou falar de mim, porque é que nós, os professores, ainda não estamos na parte de cima do pão? Porque se já somos professores, deveríamos estar na parte de cima do pão. Não. Quer Isto dizer, é a questão de modelos de educação e de experiência. quer dizer que há qualquer coisa que não nos está a deixar passar para a parte de cima do pão. Nós não podemos nunca passar para a parte de cima do pão. Mas sabe porquê? Porque isto é a influência que os pais e professores tiveram na construção da nossa Por personalidade. isso eu punha uma sande diferente. Diga. Um projeto diferente, que era a parte de cima, daquilo que eu percebi, seria a sociedade do passado. Sim. E na parte de baixo, da sande de baixo, tinha a sociedade que está em transformação neste momento. E entalados, eu punha os filhos, os pais, os professores de agora, os pais de agora, os professores de agora, os filhos de agora. Sim, isso é uma perspectiva mais Parece abrangente. que estamos todos, tanto os alunos que estão neste momento a frequentar a escola, como nós, os professores que estamos na escola, neste momento debatemos com um problema de valores, que é, não sabemos, ambos, professores e alunos, não sabemos bem quais são os valores que nós pretendemos para esta sociedade que está em transformação. Que sabemos que está em transformação porque nós olhamos à nossa volta e ela já não é igual àquela que nós tínhamos. E eu falo por mim, não é? Os miúdos então nem sabem que sociedade é porque, coitados, estão neste momento a viver por Estão no limbo, sem perceber muito bem. E parece-me que nós temos mesmo que descobrir que sociedade é que se pretende, não é? Para podermos, de certa forma, ajudar-nos a nós e podermos encaminhar os nossos alunos. Mas essa visão que tem é uma visão que eu partilho, mas é mais abrangente do que esta. Digamos que quando esta se começa a alinhar,
a tal mundo, o novo mundo que está em transformação, o novo, isto é, o atual mundo que está em transformação, vai encontrar os seus valores quando resolver isto. Porque neste momento está condicionado a este aperto. E é difícil neste aperto encontrar os valores que são fruto de um alinhamento. Depois de alinhados, e isto está congruente, nós vamos encontrar os valores que vão construir esse tal novo mundo que todos desejamos que comece a surgir. Claro, mas eu também acho, porque visto assim, eu estou um bocadinho os temas para mim, visto assim, dá a ideia que nós os professores e os pais de agora, estamos com um problema grave que nos vai condicionar até a nossa. Quer dizer que os filhos e os alunos estão abertos para uma coisa que nós estamos completamente tapados. Parece-me que É verdade. não é bem assim. Mas é verdade. Mas eu não acho que seja bem assim. Está bem, eu compreendo e aceito. Mas o que é um facto é Eu acho que que se nós. não é bem assim. Quando tu estás a trabalhar, por exemplo, com miúdos, eu trabalho com miúdos pequenos. E, de facto, eles estão perdidos também, porque se nós não os conseguimos educar, eles não nascem educados. Mas o que nós queremos é que estes educadores estejam o mais alinhados possível para ajudar estes a encontrar um chão correto. Percebe? Esse é um papel fantástico que todos os educadores têm neste momento, que sempre tiveram. Mas agora, o desafio é tão grande, estão muito mais na berlinda, digamos, um educador, porque agora é pedido ao educador que faça um trabalho consigo que nunca tive que fazer antes. Bastava conhecer algumas estratégias e racionalmente entender os modelos e aplicá-los e funcionava. Agora não funciona. Isto é, nós temos que ser mais congruentes e mais alinhados interiormente, além das estratégias que aprendemos e dos modelos que aprendemos, para podermos estar congruentes com os modelos. Porque todos nós sabemos que, tanto nas escolas como fora das escolas, nós podemos saber fazer um papel e não ser congruente com esse papel. Isto é, a pessoa diz, nós podemos dizer que esta pessoa faz tudo aquilo que tem que fazer, mas há qualquer coisa ali que não bate certo. Nunca tiveram isso? Não. A pessoa atua, faz, diz as coisas que têm que ser feitas, mas há ali qualquer coisa na pessoa que parece que não bate certo. Porquê? Porque não basta saber hoje em dia aplicar um modelo. Temos que viver o modelo e temos que ser um modelo. E para ser um modelo não dá para fazer cosmética. Tem que se fazer este trabalho muito mais profundo agora, porque os alunos são muito mais desafiadores e estão mais à procura de coisas novas que neste momento do que eram há 20 ou 30 anos atrás. Que as coisas eram mais estáveis e mantinham-se mais consistentes. O que passava e o que era não evoluía assim tanto como de repente. Agora, estes estão todos a dizer não quero, não gosto, não me apetece, todos, isto é, uma grande porcentagem, óbvio, não são todas as crianças, mas muitas crianças. Portanto, quando agora o que é pedido ao educador é que ele seja um modelo congruente por dentro e por fora para criar um tal mundo onde as crianças aprendam a ser congruentes por dentro e por fora. Agora, não é só podemos, essa questão que pôs dos valores, que valores é que vamos implementar agora? Vamos imaginar que valores é que nós gostaríamos que o novo mundo trouxesse. Vamos todos imaginar. O respeito, certo? Por exemplo, concorda? Sim, não, eu até vou dizer muito sinceramente o que eu acho em relação aos valores. Eu acho que os valores são aqueles de sempre. Não é? Os valores, ao fim e ao cabo, são os que já existiam no passado. Não é? Agora, o que nós temos é que antigamente educávamos para um determinado objetivo, para seres obedientes, e agora estamos a educar para sejam capazes de fazer as coisas. Exatamente. É a grande diferença. Já não é a obediência, mas sim a autonomia. A escola e os pais têm, de certa forma, que se alinhar um bocadinho. Absolutamente. Exatamente. Não vamos a lado nenhum. Porque, por um lado, queremos a escola assim, mas, por outro, andamos a tentar forçá-los a serem todos obedientes, não funciona. Tem toda a razão, concordo 100%. Agora, os valores são os mesmos, mas reparem, pegando as tuas palavras, que eu achei também muito pertinentes,
repare, se nós dissermos um valor que eu quero manter com os meus alunos, respeito, por exemplo, como é que eu respeito quando eu digo a uma criança que aprenda respeito para fazer aquilo que é contra a vontade dela ou contra a maneira de sentir dela ou do entendimento dela? Obedece. Se eu ensino obediência cega, não posso ensinar respeito. Mas antes podias dizer, se fores obediente cegamente, é sinal de respeito. Não era isso? O padrão mudou. Portanto, a palavra é a mesma. Não tem nada a ver com a geração que eu vou explicar o senhor professor. A minha geração é, vamos para a escola e tens de fazer aquilo que eu digo, obedecer, e no dia do teste não abres, não copias, não levas uma calculadora, nada. Formaram-se pessoas que hoje são advogados. Hoje os miúdos são completamente diferentes. Os professores estão a se adaptar a uma nova geração de professores, os meus professores seriam completamente desatualizados numa sala de aula. E há hoje pessoas que estão. Eu, se hoje fosse professora, seria completamente desatualizada, embora tivesse mesmo muita formação para chegar a 30 anos de escola, se eu tivesse professora, eu teria de completamente desatualizada, porque a minha professora, quando eu entrava na sala, eu já não falava. Eu já não ensinava. E se eu soubesse os livros de Portugal, Angola e Moçambique, tinha de castigo e não sei o quê. Exato. Esse padrão se acabou. O meu filho tinha 35 anos, já teve outro padrão. E os meninos agora já têm a vida mudou. Mudou completamente. Mas rapaz, é mesmo isso. Nós não podemos. A palavra respeito pode significar muita coisa. E é sempre a mesma palavra. Então, de que é que estamos a falar? Valores? Quê? Palavras ou conteúdos das palavras? Como é que nós podemos associar respeito e obediência cega? É impossível. Mas de antes era. Então, estamos a falar, quando falamos de respeito, cada um vai pensar, respeito para mim está associado na educação. Não é? Amor. Amor está associado a pendurar-me emocionalmente neles ou eles em mim. Ou cedências, sacrifícios e o que faz com que eles sejam déspotas. Ok? Tu és minha mãe, tu fazes. E abusarem. Porque a mãe diz, pronto, está bem, sacrifica-se. Depois vai, pronto, está bem, sacrifica-se. E criam os meninos déspotas. Mas é porque eu amo muito os meus filhos. Eu faço isso tudo por ti porque eu te amo muito. Será? Então, ok, qual é o tema? Que valor é esse? Amor com abuso. Ok? Portanto, isto é preciso desmistificar estas coisas todas. Nós vimos num modelo cultural em que os conceitos estavam associados a práticas que hoje poderão ser aberrantes. Não são aceitos, não colam as crianças. Não é? Então, não podemos simplesmente ficar agarrados às palavras, mas ao conteúdo dessas palavras no momento atual da nossa consciência. Será que o amor, o respeito, a liberdade estão associados aos mesmos conceitos que tínhamos anteriormente? Funcionam agora? Não. Será que não é a liberdade? É um contexto que tem que ser alinhado, tem que ser consciencializado e percebido o que é liberdade, o que é amor na relação com os outros e consigo próprio. Como é que podemos amar os outros não nos amando a nós? Como é que podemos respeitar os outros não nos respeitando a nós? Ok? Portanto, o que estamos a ver é que as nossas crianças estão a usar o abuso emocional, vocês sabem que sim, à conta daquilo de dizermos que o amor implica sacrifício e cedências e vitimização do coitadinho de mim, que ou eu preciso tanto de ti, ou não posso viver sem ti, ou Deus me livre que tu isto, porque o meu filho não pode fazer isso, e a minha cara, como é que eu fico se os outros souberem? Enfim, uma série de coisas que nós sabemos que vemos em todo lado e que de facto precisam de ser consciencializados, porque eles estão a dizer, eu não quero esse amor. Se querem esse amor, então eu vou-vos aplicar esse amor, e vou abusar, e vou fazer de vocês gato sapato. E vou ser tirano, vou ser déspota. Porque no fundo, também é uma tirania criar esse peso sobre os nossos filhos e sobre os nossos alunos. É dizer, acusá-los do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar e torná-los responsáveis por isso. Porque também não temos
o alinhamento interior necessário para ganhar responsabilidade sobre nós próprios e sobre as nossas emoções e como nos conduzir. E por isso, criar este novo mundo, este mundo que tem transformação para já é: olhem para o valor respeito, olhem para o valor liberdade, olhem para o valor amor, ok? Para não falar de outros. Está associado a quê? O que é que nós lhes vamos mostrar? Como é que vamos mudar isso em nós para que eles percebam esse novo contexto desse valor? Que conteúdo estamos a falar? E isto é importante porque são os educadores de hoje que vão poder dar às crianças asas para elas poderem voar numa direção construtiva e positiva, ou não? Se não, ficam baralhados porque aquilo que nós dizemos não bate a bota com a perdigota, porque estão a falar de amor e depois, por outro lado, fazem isto. Estão a falar de respeito e depois obrigam-me a fazer aquilo que eu não quero, não percebo, não acho, não me explicam porquê e não faz sentido, quando eles próprios também não. Percebem? É corrigir a percepção para a congruência. Absolutamente. Corrigir a percepção com crenças, convicções, valores. Claro, mas os valores têm que ser descascados para se perceber. Pois, é um trabalho de coaching. Exatamente. É isso que o coaching faz. É pôr em causa as nossas perspectivas, os nossos conteúdos, para ver que associações é que fazemos, porque essas São mais associações... congruentes ou não? Exatamente. Porque essas associações que fazemos acabam por depois dar-nos a maneira de lidar e de nos comportarmos. Se eu associar amor com abuso ou sacrifício, eu vou executar esse modelo de amor com os meus filhos. Eles vão ver, não só com eles, mas com os vizinhos, com os colegas, com o pai, com a minha mãe, seja com quem for. E vou dizer: quem ama sacrifica-se. Mesmo que não apeteça. A minha mãe telefona e diz: ai filha, e eu digo: está bem mãe, pronto, tudo. Depois eu desligo assim: porque se cerca. A minha mãe outra vez, não sei o que, não sei o quê. Mas eu gosto, não digas mal, então o que é que não disseste à avó que não? Porque é a minha mãe e eu não lhe vou dizer que não. Então estás a mentir. E dizes-me que a gente não deve mentir. E agora? É mentira o que eles estão a dizer? Não. Vamos castigá-los? Sim. Se calhar. Porque não gostamos de ser confrontados com a verdade. Porque antes dizias: cala-se e não há comentários. O menino não tem opinião aqui nisto. Calou o bico. Eu é que sei o que é que faço. Hoje eles dizem: então quando foste tu a dizer não sei o que, também te vou dizer a mesma coisa. Ou não dizem isto? Agora também te digo o mesmo. Certo? Então, se não conseguimos descascar estas coisas e associar estes conceitos, estes valores, a coisas que são aquilo que queremos ter na vida, de facto, e construir de novo, se não tivermos esses modelos formatados em nós, ou pelo menos uma visão desses valores, de como queremos vivê-los, também não podemos ensiná-los e sermos protagonistas dessa vivência, para nos mostrar o que é. E como tal, eles apenas se rebelam contra o que vêm e não entendem, porque não lhes faz sentido. Não é assim? É um trabalho duro? Claro que é. Mas nós só temos duas opções: continuar o buraco ou sair dele. Diga? E por isso é preciso ter vontade. A disponibilidade e a vontade para fazer esse trabalho. Exatamente. Por isso é que eu disse: não se pode fazer coaching se a pessoa não aceita que as respostas estão em si, que tem que rever muita coisa, e que tem a disponibilidade de olhar e fazer a viagem. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Sem isso não há coaching. É uma conversa, uma emenda cavaqueira, ou pronto, um bloco, uma isto ou aquilo, mas não passa disso, pronto. E depois cada um fará o que entender com isso. Claro. Não é?